Você já sentiu como se o tempo tivesse feito um pacto silencioso com o mundo? E contra você? Como se, ao cruzar a linha invisível dos 30 anos, tudo mudasse. Os olhares, as expectativas, as exigências não ditas. É como se houvesse uma cobrança velada para que você já tivesse tudo resolvido. Carreira, amor, propósito, corpo. Mas a verdade que ninguém diz em voz alta, é que por trás de cada mulher que chega aos 30, há uma batalha que o mundo não vê. Carl Jung diria que esse é o ponto exato em que a persona começa a se desfazer e a alma, finalmente, começa a gritar. Está no comentário fixado um livro com mensagens que abriram os olhos de muitas mulheres que foram silenciadas por quem dizia amar. É nesse momento da vida que a ilusão começa a rachar. Você percebe que muito do que buscava lá fora, aprovação, validação, segurança emocional, era apenas um reflexo daquilo que ainda não havia integrado dentro de si. E aqui está o choque. Não é o mundo que está te decepcionando. É a máscara que você usava que está caindo. E o mais assustador é que agora não há mais como voltar a ser quem você era. Porque cada vez que você tenta se encaixar nos antigos papéis, da boazinha, da compreensiva, da mulher perfeita, algo dentro de você se revolta. Silenciosamente, mas com força. Você sente, mas não consegue explicar. As relações parecem mais difíceis, os encontros mais superficiais, as conexões mais raras. É como se algo tivesse endurecido em você. Não por frieza, mas por lucidez. E é exatamente aqui que mora a verdade que quase ninguém ousa encarar. Muitos homens não sabem lidar com mulheres que despertaram, porque uma mulher que passou dos 30 e começou a se ver de verdade, já não aceita migalhas emocionais, já não negocia a própria essência. Jung chamaria isso de processo de individuação, o nascimento do eu real, doloroso, irreversível, mas profundamente libertador. Só que essa transição não vem com flores. Vem com silêncios estranhos, com amizades que se desfazem, com relacionamentos que não suportam a sua nova verdade. Você passa a atrair olhares que não te enxergam de fato, apenas projetam em você o que gostariam que você fosse. E é aí que a solidão se torna mais honesta do que muitas companhias. Não é que você tenha se tornado exigente demais. É que você parou de se vender por tão pouco. E esse é um ponto de ruptura que ninguém explica, mas toda mulher sente, como um chamado interno para parar de correr atrás e começar a se reconhecer. Talvez por isso você esteja aqui agora. Porque há algo em você que já entendeu que não se trata de encontrar o homem certo, o corpo certo, o plano certo, mas de se tornar quem você sempre foi, por trás de todas as máscaras. O que acontece com mulheres depois dos 30 não é um declínio, como tantos querem fazer parecer, é um renascimento. Mas esse renascimento cobra um preço, o de abandonar todas as versões de si mesma que foram criadas para agradar. E ao fazer isso, você não perde valor, você finalmente se torna inteira. E é nesse instante que o verdadeiro amor, por si e por quem for digno, começa a ser possível. Você não chegou até aqui por acaso. Há uma inquietação em seu peito que ninguém vê. Um silêncio interno que clama por respostas que o mundo insiste em calar. Você tenta sorrir, tenta seguir, tenta caber nos moldes que foram entregues a você como promessas de felicidade. Mas algo dentro começa a ruir. É como se a alma estivesse cansada de fingir. Carl Jung diria que este é o chamado da sombra. Aquele momento em que as partes negadas de si mesma começam a se manifestar, exigindo ser vistas, ouvidas, integradas, e o mais assustador é perceber que esse vazio não veio de fora. Ele sempre esteve aí, apenas silenciado por expectativas. Você olha ao redor e tudo parece igual, mas dentro de você, nada mais é como antes. Aquela mulher que aceitava migalhas emocionais já não consegue mais engolir o mesmo veneno com o qual se alimentava. E mesmo que você ainda se questione, ainda hesite, algo já despertou. A consciência não volta atrás. Jung ensinava que o inconsciente, uma vez iluminado, transforma a existência. É por isso que os 30 anos não são uma crise. São um portal. Um ponto de ruptura entre o papel que você representa e quem você realmente é. Nesse processo, começa a nascer a mulher real. Aquela que questiona, que sente, que não aceita mais ser apenas projeção do desejo alheio. Mas essa mulher ainda está confusa, porque ninguém te ensinou como ser inteira sem agradar. Ninguém te explicou que dizer não sem culpa
É um ato de coragem ancestral, que sair de um relacionamento que não te vê é muitas vezes um ritual de renascimento. E mesmo assim você sente que não tem escolha, porque continuar fingindo custa mais caro do que a solidão. E então você começa a se lembrar de partes esquecidas de si, pequenas pistas, como sonhos recorrentes, intuições estranhas, repetições emocionais que não fazem sentido lógico, mas que carregam um simbolismo profundo. Jung chamaria isso de linguagem da alma, os sinais que o inconsciente envia quando a persona já não sustenta mais o teatro da vida. E nesse momento, você compreende que o desconforto que sente é apenas o início da sua libertação, porque toda mulher que desperta antes precisa se perder. Precisa atravessar o deserto da dúvida para encontrar o oásis da autenticidade. Mas o mundo não facilita esse caminho. Pelo contrário, ele te aponta o dedo, te chama de fria, difícil, amarga. E isso dói. Dói porque, no fundo, você ainda quer ser amada, ainda deseja ser escolhida, ainda sonha com alguém que enxergue o seu valor sem que você precise implorar por ele. Mas aqui está a virada. Quando você começa a se ver, o desejo de ser vista pelos outros perde o poder de te controlar. A mulher que entra em contato com sua sombra, com sua dor e com sua verdade, começa a experimentar algo raro. Um amor que não depende de ninguém. Um amor que brota do encontro mais temido. O encontro com quem você é. O conteúdo que deixei no comentário fixado é só para quem sente que está perdendo a si mesma tentando ser suficiente para alguém. Pegue agora antes que desapareça. Você começa a perceber que o mundo não está preparado para a mulher que desperta. As mesmas pessoas que antes te elogiavam agora te chamam de complicada. Os homens que antes se diziam encantados pela sua força, agora se afastam, como se a sua lucidez os ferisse. E então vem a dúvida mais perigosa. Será que eu estou errada por ter mudado? Jung chamava isso de dissonância psíquica, quando a alma clama por evolução, mas o meio tenta manter tudo como está. E é nesse impasse que muitas mulheres se traem, retornam para lugares que já sangraram, apenas para não ficarem sozinhas com sua própria verdade. Mas essa verdade não se cala, ela aparece nos detalhes, no desconforto com conversas vazias, na exaustão depois de encontros que antes pareciam satisfatórios, na sensação de que você precisa se diminuir para ser amada, de novo. E essa repetição não é coincidência. Jung ensinava que aquilo que não enfrentamos no consciente retorna no destino como um fato externo. Por isso, cada relacionamento que não te vê é, na verdade, um reflexo de uma parte de você que ainda não aprendeu a se enxergar com dignidade. E o ciclo se repete, até que a dor se torne insuportável. É aí que muitas se perdem. Tentam se moldar mais uma vez. Fazem dieta, mudam o cabelo, tentam ser mais leves, mais sorridentes, mais femininas. Mas no fundo, sentem que estão traindo algo sagrado, a sua própria inteireza. Carl Jung dizia que a mulher que sacrifica sua essência para ser aceita mata pouco a pouco sua alma. E essa morte não é simbólica. Ela se traduz em ansiedade, em insônia, em doenças que não têm diagnóstico. Porque o corpo grita o que a boca silencia. E o silêncio, nesse caso, é o veneno mais lento e mais comum da vida adulta feminina. Nessa fase, você se torna perigosa para o sistema, porque começa a enxergar padrões, começa a questionar o porquê de tantos homens se sentirem ameaçados por sua autonomia emocional. Começa a perceber que boa parte das estruturas sociais se sustenta em mulheres que têm medo de estar sozinhas. E quando esse medo começa a ruir, tudo desmorona. Amigos desaparecem. Relacionamentos terminam. Famílias se inquietam. A mulher que pensa por si mesma é vista como ameaça. Mas Jung diria que esse desconforto é apenas um sinal de que você está, finalmente, saindo da caverna coletiva da inconsciência. Você pode até tentar voltar, fingir que nada aconteceu, ser novamente a boazinha, a compreensiva, a adaptável. Mas algo já quebrou. E não há cola para restaurar uma identidade que não era sua. E essa ruptura é solitária, sim, mas também é sagrada, porque é nesse ponto que a verdadeira transformação começa, não como uma explosão externa, mas como um sussurro interno, firme, sereno e inegociável. Você não é mais a mesma. E o mundo, mesmo que ainda não saiba, já começou a se curvar diante da sua nova frequência. Você começa a notar que as dores que carrega não são só suas. Há um eco ancestral em cada sentimento de inadequação, em cada tentativa de ser menos,
para caber em espaços que nunca foram feitos para mulheres inteiras. Jung chamava isso de inconsciente coletivo, uma memória viva que se manifesta em gestos, medos, escolhas e repetições que nem sempre conseguimos explicar. Por isso, quando você se cala para manter a paz, sente uma revolta que não tem nome, porque no fundo você está traindo não apenas a si mesma, mas a todas aquelas que vieram antes de você e não puderam escolher. É nesse ponto que a mulher começa a ver o mundo com outros olhos. Nada mais é apenas aparência. Os sorrisos forçados, os casamentos por conveniência, os elogios que escondem controle. Tudo começa a se revelar como parte de uma grande encenação coletiva. E quando essa máscara social cai, a solidão se torna inevitável. Mas Jung dizia que a solidão não é a ausência do outro, é a presença da própria verdade sem distrações. E muitas vezes, essa é a dor mais difícil de suportar. Olhar para dentro e perceber o quanto você se abandonou tentando ser amada. O processo de individuação, como Jung descreve, é uma travessia solitária pela floresta escura da psique. Não há mapa, nem atalhos. O que existe é um chamado interno que te obriga a confrontar seus fantasmas, não para destruí-los, mas para compreendê-los. A mulher que enfrenta a sua sombra, que reconhece sua inveja, seu ciúme, sua carência, sua raiva, não se enfraquece. Ela se liberta. Porque a verdadeira força não está em parecer perfeita, mas em ser inteira. E ser inteira inclui acolher o que a sociedade nos ensinou a esconder. Neste momento, surgem memórias que pareciam esquecidas, situações da infância, padrões familiares, traumas não curados. Tudo volta à superfície com uma força quase insuportável, não para te afundar, mas para te lembrar de quem você realmente é. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E por isso, as dores que você se recusa a olhar se tornam exatamente aquilo que molda suas relações. Quando você compreende isso, começa a aceitar que a cura não está em apagar o passado, mas em dar um novo significado a ele. E é nesse redemoinho de revelações que nasce uma nova mulher. Uma mulher que já não busca mais príncipes, fórmulas ou finais felizes, mas sim uma paz que só pode ser encontrada quando o amor próprio se torna seu centro. Essa mulher não se explica, não se justifica, não se vende. Ela existe com a força silenciosa de quem já atravessou o caos e sobreviveu. Jung diria que ela é agora um símbolo vivo de si mesma, não mais um reflexo do que esperam, mas a expressão mais fiel daquilo que sempre esteve dentro dela, esperando para emergir. É aqui que tudo começa a mudar. Não porque o mundo se tornou mais justo, mas porque você parou de esperar que ele te salve. A consciência desperta quando a expectativa morre. Carl Jung dizia que a alma se ilumina pela dor, e não pela comodidade. A mulher que já sofreu por amor, por abandono, por tentar ser o que não é, chega a um ponto em que a dor já não a assusta, ela a ensina. E é nesse ponto que você deixa de correr atrás e começa a caminhar para dentro. Não como fuga, mas como reencontro. Pela primeira vez você não quer ser vista, você quer se ver. É nesse instante que os padrões começam a desmoronar. Você deixa de responder mensagens por carência. Deixa de se arrumar para ser notada. Deixa de rir quando não acha graça, porque começa a perceber que cada vez que se silenciava para não incomodar, morria um pouco por dentro. E agora você sente a necessidade de dizer o que pensa, de se afastar de quem te esgota, de não explicar o seu valor a quem não consegue enxergar. E isso assusta os outros, mas acalma você. Jung diria que esse é o início do verdadeiro empoderamento. Não aquele barulhento, que grita para ser ouvido, mas o sereno, que não precisa mais provar nada a ninguém. Você já não quer ser boa o suficiente para ninguém, porque entendeu que a ideia de ser suficiente sempre esteve viciada por um padrão que nunca foi feito para você. Esse é um ponto de ruptura, o instante em que o feminino ferido começa a se curar. A mulher que se liberta emocionalmente não é aquela que aprendeu a amar melhor os outros. É a que aprendeu a amar a si mesma com a mesma intensidade que antes oferecia a quem não a merecia. E isso muda tudo, porque uma mulher que se ama não é controlável, e por isso mesmo ela se torna profundamente livre. Mas a liberdade tem um custo. Você perde tudo o que era sustentado pela sua submissão. Perde amizades baseadas na sua conveniência. Perde homens que só te desejavam pela fragilidade.
perde lugares que só te aceitavam pela sua capacidade de se calar. E isso dói, mas é uma dor diferente. É a dor da cura, da limpeza, do desapego. Carl Jung falava sobre o símbolo da morte psíquica como pré-requisito para o nascimento do ser autêntico. A mulher que você era precisa morrer para que a que você realmente é, finalmente, possa nascer. Então, pela primeira vez, você olha no espelho e não sente mais vergonha. Não deseja mais ser outra. Não precisa mais de confirmações externas. Porque há uma presença dentro de você que antes estava ausente. E essa presença é sua. É o seu feminino inteiro, resgatado. É sua sombra integrada. É a mulher adulta que acolhe a menina ferida e lhe diz: agora sou eu quem cuido de você. Não há grito nessa libertação. Apenas um silêncio carregado de poder. E esse silêncio é o som da sua alma voltando para casa. Agora você compreende que nunca foi sobre o outro. Nunca foi sobre o amor que não veio, sobre o homem que não ficou, sobre a promessa que não se cumpriu. Tudo sempre foi sobre você, sobre o que ainda faltava ser visto, acolhido e amado dentro de si mesma. Carl Jung dizia que enquanto projetamos a nossa luz e a nossa sombra no outro, permanecemos aprisionados à infância emocional. Mas quando tomamos de volta essas projeções, nos tornamos adultas psíquicas, capazes de amar com consciência e de partir com dignidade. É por isso que você não precisa mais implorar por reciprocidade. Você se tornou a fonte. E quando isso acontece, os relacionamentos mudam. Eles deixam de ser lugares onde você tenta se encaixar e passam a ser espelhos do seu estado interno. Você não precisa mais de alguém que te preencha, mas de alguém que te acompanhe, porque agora você já não espera que o outro seja seu chão. Você aprendeu a caminhar sozinha. E nessa nova caminhada, o que antes era carência, vira critério. O que antes era necessidade, vira escolha. E essa escolha vem da alma, vem de uma mulher que não precisa mais ser aceita, porque ela já se pertence. Você começa a atrair novos tipos de conexões, não porque mudou de aparência ou aprendeu alguma técnica, mas porque sua frequência mudou. Carl Jung diria que aquilo que você emana inconscientemente é o que determina sua realidade. E agora, ao invés de atrair quem quer te usar, você repele o que te desrespeita. Sua energia fala antes das palavras. Seu silêncio impõe mais do que gritos. E essa nova vibração não é arrogância, é maturidade emocional. É o resultado de ter atravessado a noite escura da alma e voltado com a sua essência nas mãos. E por mais que existam recaídas, momentos em que você sente saudade do que não volta, vontade de se encolher para caber, desejo de ser amada como antes, você reconhece que isso também faz parte do processo. A cura não é linha reta, é espiral. E cada retorno a uma dor antiga agora é mais breve, mais consciente, mais sábio. Jung dizia que os ciclos não se repetem à toa. Eles voltam até que a lição seja absorvida. E a maior lição é esta: você não precisa se tornar outra mulher. Você só precisa parar de fugir da mulher que já é. Nesse estágio, algo mágico acontece. A vida começa a te ouvir de verdade. Os caminhos se abrem, não porque você os força, mas porque você finalmente está alinhada com o que sente. O mundo te trata conforme você se trata. E agora, você se trata com amor, com respeito, com compaixão. Você olha para si não mais como alguém que precisa ser consertada, mas como um mistério sagrado que precisa ser honrado. E essa reverência silenciosa à sua própria alma é o início de uma nova vida, não lá fora, mas dentro. Uma vida onde o amor não é mais busca, mas expressão. Chega um momento em que você deixa de procurar respostas e começa a habitar as perguntas. Não há mais urgência em entender tudo, nem pressa em resolver o que dói. Carl Jung dizia que a verdadeira transformação acontece quando você aprende a suportar a tensão dos opostos. E agora você entende isso. Você pode sentir saudade e ainda assim seguir em frente. Pode lembrar com carinho e não querer voltar. Pode ter se machucado profundamente e ainda assim escolher não se fechar para o amor, porque a maturidade não apaga as cicatrizes, ela transforma cada uma delas em sabedoria silenciosa. E essa sabedoria não grita, não exige, não se impõe. Ela simplesmente está. Está nos seus olhos mais calmos, nas suas escolhas mais firmes, nos seus limites mais claros. Está no modo como você já não se contamina com a urgência dos outros,
nem se dobra mais a carência disfarçada de romantismo. Agora você reconhece o valor do seu silêncio, a força da sua ausência, a grandeza de não se explicar, porque a mulher que se encontrou não precisa mais ser compreendida, ela apenas é. E ser, neste mundo de aparências, é o mais revolucionário dos atos. Os dias seguem, e você começa a perceber que a vida tem outro ritmo quando a alma está em paz. Você já não sente mais a necessidade de se provar, já não acorda buscando aprovação, já não se culpa por não ser o que esperavam. Você apenas vive, com presença, com intenção, com verdade. Jung dizia que a individuação não é um ponto de chegada, mas um processo contínuo, e esse processo te transforma em uma mulher que não se vende, não se fragmenta, não se esconde. Uma mulher que pode até doer, mas nunca mais se apaga. E talvez o mais bonito de tudo seja isso, a consciência tranquila de quem já não precisa mais vencer para se sentir digna. Porque a mulher que passou pelos labirintos da alma sabe que o verdadeiro sucesso é estar inteira por dentro. Você se lembra de tudo o que enfrentou, das noites em que chorou em silêncio, das vezes em que se calou para não perder, dos dias em que acreditou que o problema era você. Mas agora, olhando para trás, você compreende. Tudo isso foi necessário, não para te quebrar, mas para te revelar. Cada dor foi um espelho, cada perda, uma libertação, cada término, um recomeço. É com esse novo olhar que você começa a se despedir das versões antigas de si mesma. Não com raiva, nem com vergonha, mas com gratidão. Porque sem elas, você nunca teria chegado até aqui. Carl Jung dizia que só nos tornamos quem realmente somos ao integrar o que fomos com o que ainda podemos ser. E agora, você está pronta. Não para viver um conto de fadas, mas para escrever, com consciência e coragem, uma história real, a sua, com amor, com presença, com alma. Agora que tudo foi sentido, você percebe que não saiu ilesa, e isso é bom. Há em você uma nova forma de ver, de estar, de existir. Nada mudou lá fora, mas dentro de si, tudo foi reorganizado. A mulher que chegou aqui carregava dúvidas, memórias não ditas e feridas ainda abertas, mas a que permanece agora não carrega mais o peso de se explicar, nem a pressa de se completar, porque ela entendeu que a ausência de certezas é, na verdade, o primeiro sinal de consciência, e que se perder do que era é o único caminho possível para se tornar quem realmente se é. Ao olhar para trás, não há mais raiva, apenas reconhecimento. Cada dor vivida foi uma linguagem oculta da alma, um símbolo pedindo para ser decifrado. Carl Jung diria que a mulher que encontra sentido na sua escuridão deixa de ser refém da luz alheia. E é isso que acontece quando você para de correr. As respostas não surgem em voz alta, mas em forma de silêncio interno. Aquele que acolhe, sem exigir, a sua nova forma de ser. Você deixa de esperar que o mundo te compreenda e passa a honrar o mistério de quem se tornou. Talvez você não consiga explicar o que sentiu aqui, e está tudo bem. Algumas verdades não foram feitas para serem explicadas, mas para serem vividas. O que importa é que, em algum ponto desta jornada, algo dentro de você foi tocado, como se uma voz muito antiga tivesse sussurrado que ainda é tempo. Tempo de voltar para si, de resgatar suas partes perdidas, de honrar a mulher que a vida tentou apagar, mas que insiste em florescer. A ferida virou passagem, a queda virou asas, e o silêncio, finalmente, virou lar. Se essa travessia fez sentido para você, não guarde isso apenas para si. Compartilhe. Comente o que sentiu. Inscreva-se para caminhar ao lado de outras mulheres que também estão se reconstruindo em silêncio. Este canal é mais do que um lugar de vídeos, é um espaço de espelhos, e talvez ao compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la, você se torne o espelho que faltava na jornada de outra alma. Porque quando uma mulher desperta, ela acende caminhos que outras ainda nem sabem que podem trilhar.